Este vídeo aqui que eu vou passar para vocês, nós vamos falar sobre a reencarnação. Eu vou passar para vocês aí vídeos muito bonitos do Evangelho. Vamos falar mais um pouco do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre a reencarnação, sobre a necessidade e a importância da reencarnação. Eu vou gravar, vou falar mais um pouco, e vocês vão ver, o vídeo ficou muito bonito, mas eu vou fazer em outros ambientes. Ok? Deixa eu dar uma voltinha aqui, enquanto eu estava... tem sol e eu quero ir ali para fora um pouquinho para falar mais alguma coisa. Reencarnação. O que é reencarnação? É o que vocês vão ver nesse vídeo. E o que Jesus fala sobre isso? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Tá? Cada um na sua crença, respeitando, né, o Espiritismo, nós respeitamos todas as crenças, as seitas, enfim. Vamos lá, vamos prosseguir. Um minutinho. Eu já estou aqui, estou aqui no meu quintal, estou aqui com as minhas amiguinhas ali, na minha horta, e o tema reencarnação é um tema muito sério, né? E não é todos que acreditam, as pessoas acreditam, não faz se quiser chiado no microfone, o microfone é velho, acreditam não vive na vida após a morte ou na reencarnação. Simplesmente de que um dia, esses dias que já esperamos há milênios, um dia todo mundo vai voltar, ocupando, não sei como, se é o mesmo corpo ou não, mas são coisas de milênios, né, que nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Não é verdade? Será que é realmente assim? Será que é isso que Jesus falou para nós? Vamos interpretar melhor o Evangelho de Jesus, tá bom? Nesses dias vocês vão ver um colóquio entre ele e Nicodemos, umas mensagens de Divaldo. E às vezes eu paro para pensar assim, né? Puxa vida, eu estudo, eu me formo nessa ou naquela profissão, eu constituo uma família, eu me esforço em ser uma pessoa boa, eu me esforço em fazer as coisas corretas, aí eu morro. Ou então eu sou um bandido, um criminoso, um mau elemento e morro. Aí eu vou ficar onde? Para que serviu tudo isso? Eu ser bom ou eu ser mal? Por isso que Jesus dizia, é necessário que se nasça novamente. Tá aí, tá no Evangelho. Tá legal? Nós vamos tocar nesse assunto aí delicado, mas respeitando a opinião de cada um. Mas e eu mesmo paro para pensar, vou repetir. Puxa vida, eu me formei na minha profissão. Eu estou agora já com 67 anos aí de idade. Me dediquei 50 anos aí dentro de uma atividade espiritual. Fiz um monte de coisas, errei várias vezes, né? Então para que serviu tudo isso? Para eu morrer e acabar tudo. Ou ter que ficar aí esperando, até quando que eu vou esperar eu voltar de novo aqui, né? Então a reencarnação é uma misericórdia de Deus, tá? Que oferece aos espíritos as oportunidades de renovação, de evolução, de aprendizado, de recuperar e corrigir os seus erros, tá? Pega e nós vamos continuar. Aí agora eu estou aqui eu estou dentro desse meu galinheiro, oh meu Deus do céu. Puxa vida, mas eu penso, se eu morrer amanhã, o que acontece com tudo isso aqui? Né? De que valeu o meu esforço em cuidar desses animais? De que valeu eu estudar, sabe, eu procurar melhorar nisso ou naquilo? Então a gente tem que parar um pouco para pensar, porque se nós formos, olha assim que é para eles não me picar eu me formo em medicina, em engenharia, em física, em química, em em farmacêutico. Eu me formo em um monte de coisa. Para quê? Né? Eu pratico um monte de coisas boas, bonitas. Para quê? Eu sou um criminoso, eu mato, eu roubo, eu estupro, eu faço um monte de coisa, eu sou um corrupto. Para quê? Né? Será que eu nunca vou ter a oportunidade de me reconsertar, de me reajustar, né, com as leis de Deus?
Será que eu não vou ter o merecimento do que eu fiz de bom, do que eu estudei? E com o meu estudo eu ajudei muitas pessoas, com a minha formação, né, profissional. Então a gente tem que passar para pensar um pouco, gente. Porque se a gente ficar só bitolado assim morreu, acabou tudo. Morreu, acabou tudo. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo, né? Então eu não vou ajudar ninguém, não. Eu quero que se dane os outros. Eu sou ladrão, sou isso. Tá bom demais, vou continuar sendo assim. A lei de Deus funciona. A lei de Deus é imutável, tanto para os bons como para os maus. Por isso existe a reencarnação. Por isso Jesus conversou muito com Nicodemos. Ali é que está. Vai dar a interpretação de cada um. Tá legal? E é isso aí. Vamos ao vídeo, ficou bacana, vocês vão gostar. Agora vamos dar sequência. Só falar um tchauzinho aqui para minhas amigas aqui. Onde que eu tô aqui? É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Espero que gostem do vídeo aí. Eu sempre faço com muito carinho, tá? Se gostar, dá um joinha para nós aí. Pode criticar, mas que não seja ofensivo, por favor. Porque nós respeitamos a sua concepção, o seu conhecimento e a sua evolução. Tá legal? Um abraço, fiquem todos com Deus. E vamos prosseguir o nosso vídeo aí. Eita! Vamos lá! Agradeça a Deus a glória da sua vida. Um corpo, disse Emmanuel, mesmo deformado, é uma bênção de inestimável valor. A bênção da reencarnação hoje é um sorteio, tal do número, porque são 28 bilhões de espíritos para o planeta terrestre. 28 bilhões. Nós estamos no quarto. 7 bilhões e 600 milhões. Então, há muito candidato para a reencarnação. Não se agaste com as coisas significantes. Agradeça até as coisas desagradáveis. Peça a Deus que Ele dê coragem e alegria de viver. E, sobretudo, ame a vida conforme se lhe apresente. Falo-lhe com uma grande experiência. Ninguém chega a uma idade profética como a minha sem ter experimentado várias circunstâncias e situações, algumas embaraçosas, e ter saído delas sem arranhões, sem quedas e sem feridas. Então, olho o meu perispírito e não encontro feridas de comprometimento com o mal. Então, eu agradeço a Deus. E tenhamos a coragem de agradecer e pedir pelos que estão chorando, pelos que estão sofrendo. Com esse vídeo aí que eu vou colocar para vocês, a intenção é chamar a atenção para uma coisa muito importante, que todos nós, devemos de valorizar muito as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado. Eu recebo muitas psicografias através da minha mediunidade, eu visualizo os espíritos, eles me falam das suas situações, das suas reações, enfim, após o desencarne, o que sentiam quando estavam aqui, falam às vezes do sentimento de sentir a falta de familiares, de amigos ao seu lado, quando estava aqui na Terra. Então, devemos valorizar muito enquanto eles estão do nosso lado. Cada um tem o seu estilo, o seu tipo de vida, não importa. Cada um tem uma maneira de pensar, de agir. Nós somos espíritos com individualidades diferentes uma das outras. Estamos todos juntos, principalmente numa família, que é uma reunião de espíritos que precisam estar juntos, conversar mais, dialogar mais, abraçar mais, beijar mais,
trocar conversas, jogar conversa fora, passear juntos, conviver mais juntos e mais bonitos, né? Então, para que depois, quando chega o momento da morte física, não venha o arrependimento, né? Que às vezes as pessoas falam, eu devia ter agido diferente, eu devia ter participado mais da vida do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, do tio, da tia, enfim. Então, é muito importante, vocês vão ver na letra que tem essa música que vai vir aí com esse videozinho, fala sobre isso, né? Que nós devemos valorizar muito mais a pessoa agora, enquanto está aqui viva, do nosso lado. A gente pode tocar, pode abraçar, pode beijar, pode compartilhar ideias, tirar dúvidas, respeitar respeitar o outro, porque, como eu disse, cada um tem a sua individualidade, o seu modo de ver, de enxergar as coisas. Mas estamos aqui para aprender um com o outro e nos ajudarmos mutuamente. É isso que Jesus tanto pediu para nós, né? Então, vamos ver se vocês vão gostar do videozinho. É uma música linda que eu consegui, uma letra muito bonita. E vamos parar para pensar, hein, gente? Não vamos lá depois que morreu, não. Vamos lá em cima do caixão, lá derrubar um monte de lágrimas, né? E sendo que enquanto a pessoa era viva, ó, Malemar ia ver ou visitar, ou querer saber se estava bem ou se estava ruim. Isso acontece e muito. Tá legal? Vamos lá. Não vou. Se você gostar, dá um joinha para nós, aí faz um comentário, divulga o nosso canal aí, porque ajuda-nos muito. Grande abraço a todos. Se eu soubesse um dia que não mais te veria, eu beijaria você, te abraçaria mais forte, eu pediria desculpas por não te ouvir, mas se eu soubesse um dia que não mais te veria, eu beijaria você. Se eu soubesse que nunca mais ouviria tua voz, eu gravaria cada momento só pra rever depois, ao invés de deixar você partir sem saber o quanto eu te amava, mas eu não demonstrava. Eu só dei conta depois que não pensei em nós dois. Por meu trabalho, eu me esqueci do tempo e de dizer te amo. Ah, se eu soubesse. Quando chegamos ao plano espiritual, a maioria dos espíritos pensa algo muito parecido. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse que a vida real não era na matéria. Se eu soubesse que a realidade não é de sofrimento, mas de paz e liberdade.
Se eu soubesse que nada que existia na matéria é permanente, que lá é tudo passageiro, eu não teria brigado no trânsito, batido nos meus filhos, me apegado a tantas coisas efêmeras. Ah, se eu soubesse! Teria ajudado muito mais gente. Teria me enriquecido com amor e luz, teria deixado de lado todos esses problemas pequenininhos, teria feito caridade aos necessitados, teria deixado o amor fluir, teria me atirado no bem sem nenhuma preocupação, teria sido mais humilde, teria vivido em paz. Ah, se eu soubesse! Teria passado mais tempo com aqueles que amo, teria me preocupado menos, teria tido mais paciência, teria me soltado mais, me desprendido mais, teria vivido mais livre, de forma mais espontânea, mais natural, teria visto o lado bom de tudo, teria valorizado as coisas simples da vida. Ah, se eu soubesse! Se soubesse que a vida na Terra vai e vem, que tudo se esvai, que nada é permanente, que não existe algo fixo e imutável, se eu soubesse que tudo começa e termina, que os relacionamentos começam e terminam, que a dor lateja e depois vem o alívio. Ah, se eu soubesse! Se soubesse que os arrogantes sobem, ficam no topo e caem por si mesmos, caem pelo seu próprio castelo de cartas da ilusão que criaram. Se eu soubesse que os ricos podem se tornar pobres de espírito e que os pobres podem ser muito ricos de espírito. Se soubesse que as diferenças sociais se extinguem, que na morte todos somos filhos do universo, que a fome é saciada, que a sede é aliviada, que a violência só traz mais violência, que os injustiçados são compensados, que os perdidos sempre se encontram e quem está demasiadamente seguro de si acaba se perdendo. Ah, se eu soubesse que a vida espiritual é a vida real, que as mágoas corroem o espírito, que a cobiça gera insatisfação, que a lisonja só cria humilhação, que a preguiça gera estagnação. Se eu soubesse que o medo é sempre maior do que a mente engendrou, eu teria me arriscado mais, teria ousado, teria tido a coragem de ser o que eu sou, teria retirado essa máscara que encobria minha verdade, teria desatado o compromisso com o logro, com a burla, teria assumido minha integridade sem divisões, sem fragmentos. Ah, se eu soubesse, não teria cortejado o sucesso, não teria me atirado ao poço fundo, vazio e solitário da avidez. Não teria me enganado de que, ao atingir o topo, a descida é o único caminho. Se eu soubesse que o mundo é uma doce miragem, eu rejeitaria a pueril busca pela sensualidade. Largaria com afinco os prazeres e vícios da juventude. Se soubesse que tudo muda e nada se encerra, teria posto de lado as moléstias da nostalgia. Ah, se eu soubesse, teria menos pressa, olharia mais para a vida, veria mais o nascer do dia, comeria com calma o pão de cada manhã, teria plantado uma árvore, corrido no jardim, deitado no chão, enrolado na grama, teria mergulhado e me perdido no tempo, solto em reflexões sobre os mistérios da vida, teria me desimpedido de autocobranças, teria me aceitado como sou e aceitado o milagre da vida como ela é. Ah, se eu soubesse que o mar espiritual é infinito de bênçãos, não teria digladiado por um copo de água ao lado do grandioso oceano da plenitude. Teria deixado todas as quimeras de lado e vivido mais a vida, a existência, o cosmos, a liberdade, o eterno presente e a eterna aurora. Ah, se eu soubesse, teria renunciado aos hábitos arraigados, às discussões estéreis, à especulação teórica. Se eu soubesse, teria permanecido mais na natureza, observando os pássaros, molhando as mãos no rio, sentindo o vento me aquecendo ao sol da manhã, sujado as mãos na lama e sentindo o frescor da chuva. Se eu soubesse que sou um ser em desenvolvimento na essência inesgotável e eterna da vida, teria sido infinitamente mais livre e feliz. A desencarnação. A morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, cedo ou tarde. A desencarnação acontece quando os laços perispirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem,
concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Ponto 1 ensina igualmente: a separação do espírito do corpo que lhe pertencia não é dolorosa, sobretudo quando das mortes naturais, que decorre dos desgastes biológicos dos órgãos 2, como também não é uma separação brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente à liberdade. Ponto 3 Assim, nunca é demais lembrar. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência, no corpo, da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Ponto de fato, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo a vida durante o corpo. Ponto 4. A falência dos órgãos e o desprendimento perispírito que se segue definem o estado de transição ou de passagem de um plano para outro. Neste momento, o espírito encontra-se inconsciente 5, situação que pode perdurar por um maior ou menor espaço de tempo, de acordo com as condições pessoais de cada um. A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou não. Trata-se de um sofrimento moral. É a alma que sofre, não o corpo, pois este se transforma em matéria inerte, morta, em processo de decomposição. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter jungido ao corpo em decomposição e à vida que se extinguiu. Situações semelhantes são encontradas em certos gêneros de suicídios e homicídios, em desencarnantes presos a profundos remorsos, ou, ainda, em espíritos vinculados aos prazeres da vida material, apegados excessivamente a bens ou pessoas. Nestas circunstâncias, a morte é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade que existe e preexiste a morte do veículo somático. Situação bem diversa acontece com o espírito que durante a existência se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas, que procurou desenvolver virtudes, combatendo imperfeições, que praticou a caridade, promovendo o bem, que cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias do período de transição serão passageiros e breves. A adaptação na nova moradia será tranquila, sabendo administrar com serenidade a saudade dos entes queridos que permanecem reencarnados e as surpresas do além-túmulo. Ajustado à vida no plano espiritual, o espírito colherá, então, os frutos, bons ou amargos, do que semeou durante a experiência reencarnatória, se submetendo, no final das contas, à lei de progresso. É o que nos lembra André Luiz quando aponta o valor da desencarnação como lei divina. Toda morte traz dor. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos, em face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que, sem elas, eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. 6. Na hora da morte, na hora do adeus, não existe nada que se possa comparar com a surpresa da continuidade da vida. Ainda hoje, passados mais de 40 anos da hora do meu adeus, e por mais que eu esteja adaptado do lado de cá, repercute em meu coração, quando lembro o momento daquele adeus, que hoje eu sei que foi um até breve. A morte é tão surpreendente, porque quando você faz a passagem, permanece aquele sentimento de querer revelar ao mundo o seu profundo mistério para os que ficaram na estação material. Me recordo que em alguns momentos da minha mudança para cá,
Nas horas mais difíceis eu me pus a gritar: estou vivo, eu vejo vocês, sinto saudades. Desejo explicar isso de maneira mais simples. É como se existissem fios invisíveis de amor que não se rompem. Quando não fazemos mais parte do grupo dos vivos, aqueles que ficaram na estação do adeus. Funciona assim. Quando alguém pensa na gente com amor e carinho, esses fios vibram de ambos os lados e experimentamos alegria e paz, embora exista a saudade. Quando os pensamentos são de desespero, esses fios invisíveis se tornam densos elásticos e nos arrastam pelas vias da amargura, das lágrimas e da revolta. É como sentir um puxão bem forte e por mais que se queira fica difícil resistir. Só mesmo o tempo para ajustar esses fios invisíveis. A aceitação com gratidão acomoda tudo no devido tempo. O que mais venho observando nesses dias de transição é a falta de espiritualidade no coração das pessoas. Muitos jovens chegam do lado de cá com vínculos densos a lhes prenderem na retaguarda dos prazeres e vícios. Além das lutas intensas para superar a revolta dos familiares, o mais grave é a falta de preparo para se viver a hora do adeus. Será que o homem ainda não compreendeu que ele não está na terra para ficar? Todos irão viver o seu adeus, porque faz parte da vida esse momento. Alguns têm seu momento de forma repentina e surpreendente, outros dão adeus, à medida que a enfermidade vai vencendo as forças físicas. Ter consciência da partida a qualquer instante deveria ampliar o sentido de fraternidade entre as pessoas. Deveríamos aproveitar todos os instantes para amar sem cobranças e sem exigências. Quantas dores, quantas lágrimas, quanta revolta na vida daqueles que se acreditam detentores das coisas do mundo. Equipes espirituais se desdobram em ações emergenciais para minimizar a loucura que se abate sobre uma família quando alguém vivencia a hora de dar adeus. Sempre falta alguma coisa. Um abraço que não foi dado, um sentimento mal resolvido, uma palavra esquecida. Estou aqui sem o corpo físico e o que nos une é o psiquismo do médium que escreve o que lhe passo. Acredite nessas palavras. Não desdenhe desses sinais de alerta. Viva com profundo respeito pela vida, pelas pessoas à sua volta, pelo planeta que te acolhe. Nunca se imagine superior a quem quer que seja. Quanto mais nos acreditamos superiores aos outros, maior será a nossa decepção ao descobrir que temos de verdade apenas o amor que carregamos em nosso coração. Cada palavra, cada gesto infeliz bate às portas da nossa consciência na hora do adeus. É algo surpreendente a rapidez dos nossos pensamentos e a capacidade do espírito em rever seus registros emocionais. Nesse exato momento, no instante em que você lê essa mensagem, milhares de pessoas pelo mundo estão vivendo o momento do seu adeus. Talvez até alguém que você conheça. Procuremos viver em plenitude, em comunhão com Deus, em sintonia com o bem. Quando chegar o momento de atravessar as aduanas da morte, o que carregarmos dentro do coração será o passaporte para a paz. Na hora do adeus você virá sozinho para sua pátria verdadeira. Aproveite cada novo dia, pois ninguém sabe quando será o momento de dizer adeus. Viva na fé, viva no bem. Espírito Luiz Sérgio. Livro, Na Hora do Adeus. Quando alguém querido parte, a gente sente uma dor gigante, parece que uma parte de nós vai junto. É natural sentir a saudade, o vazio no lugar que a pessoa ocupava. As fontes até falam que a dor da desencarnação pode ser a mais doída na vida física. Mas sabe, essa ideia de perda não é bem assim. Pessoa fazendo gesto de desaprovação, os espíritos nos dizem que na verdade não perdemos as pessoas, elas apenas desencarnam. É como se fossem transferidas para casa, para o verdadeiro lar espiritual. E a notícia maravilhosa é, eles vivem. Faísca sim, eles estão vivos e bem felizes no plano espiritual. Eles não se foram para sempre, eles nos aguardam. Pensa que eles estão esperando, cheios de alegria, para nos receber de volta um dia, no grande lar. É como se estivessem preparando o reencontro para a reconstrução da família lá do outro lado. Enquanto esperamos, a gente pode se conectar com eles. Como? As fontes dizem que se a gente fizer um grande silêncio interior e se concentrar, é possível falar com eles. Essa conexão, essa sintonia psíquica, é possível porque a mediunidade não é um dom só para alguns, mas uma faculdade orgânica que todos nós temos em maior ou menor grau. Nossas lágrimas também têm um papel nisso. Quando elas vêm da saudade com esperança e do reconhecimento a Deus,
elas são como luzes no caminho para eles, fazem muito bem. Mas, claro, as lágrimas de revolta e rebeldia não ajudam, nem a nós, nem a eles. Eles podem até vir nos visitar. As fontes mencionam que, com o silêncio interior, eles vêm até nós e voltam. Às vezes, eles aparecem em sonhos, nos preparando para o nosso reencontro futuro. Então, em vez de pensar que acabou, pense que eles vivem e que esse reencontro vai acontecer, é só uma questão de tempo. Podemos nos encontrar alma a alma, ou eles podem até retornar pela reencarnação. O importante é saber que a vida continua, eles continuam existindo, e a gente vai se encontrar de novo mais tarde. Enquanto essa hora não chega, a gente pode honrá-los lembrando das coisas boas que vivemos. E, de certa forma, podemos fazer a parte deles aqui, fazendo o bem por alguém. A doutrina espírita traz esse consolo lindo. É isso. Eles vivem, nos aguardam, e o amor continua nos unindo. Coração vermelho faíscas. O que acontece quando desencarnamos? Segundo a doutrina espírita, desencarnar é o ato de deixar o corpo físico e retornar à vida espiritual, nossa verdadeira morada. A morte para o espiritismo, não o espírito é imortal, e após a morte do corpo, ele se liberta para novas experiências no além, envoltório semimaterial do espírito. Esse desligamento pode ser rápido e tranquilo ou mais demorado e doloroso, dependendo do grau de apego do espírito à matéria, de suas emoções e da sua evolução moral. Espíritos elevados, conscientes de sua imortalidade, são acolhidos com serenidade por mentores espirituais. Já os que cultivaram vícios, culpa ou desequilíbrios podem passar por um período de perturbação até que estejam prontos para compreender sua nova realidade e receber auxílio. Muitos são acolhidos em colônias espirituais, onde recebem cuidados, descanso e instruções sobre sua nova etapa. Lá o espírito revê sua vida passada, aprende com seus erros e se prepara para novas missões de crescimento. O desencarne não deve ser visto com medo, mas com compreensão e fé. Saber que a vida continua traz consolo aos que partem e aos que ficam, fortalecendo o vínculo de amor que nunca se rompe. Entender o desencarne sob a luz do espiritismo é aceitar que a morte não é uma perda, mas uma transformação, um retorno ao lar espiritual para continuar nossa jornada evolutiva. Gostou do vídeo? Então siga o canal, além de curtir, comentar e compartilhar. Gratidão. Deus ama tanto este mundo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Onde cada palavra que ecoa do plano espiritual é uma semente de luz plantada em nossos corações. Aqui, buscamos reunir almas que desejam crescer, aprender e lembrar que a vida continua além da matéria. Hoje, vamos mergulhar em 4 relatos comoventes do livro Jovens no Além, psicografado por Chico Xavier, que traz as mensagens de jovens que partiram cedo do plano físico, mas encontraram no mundo espiritual um novo caminho de aprendizado, consolo e serviço. São histórias reais, cheias de emoção e sabedoria, que nos mostram que o amor vence a morte e que ninguém está realmente sozinho. Comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo. Sua participação fortalece ainda mais essa corrente de amor, paz e luz que estamos formando. Compartilhe com quem precisa ouvir essas mensagens
e prepare seu coração, porque agora vamos seguir para os capítulos e descobrir juntos as lições desses jovens que voltaram do além para falar conosco. Capítulo 1. Augusto César Neto. O amanhecer. Depois da última noite, o relógio da matéria parou, mas o do espírito, esse jamais se detém. Era 14 de abril de 1971, quando Augusto César Neto, aos 25 anos, deixou o corpo físico após um súbito acidente vascular cerebral. Para os que ficaram, foi um golpe inesperado. Jovem, estudioso, generoso, parecia ter ainda uma longa estrada a percorrer. Seus pais, abraçados à fé espírita, se curvaram diante do mistério com lágrimas, mas também com a esperança que só os que compreendem a continuidade da vida espiritual conhecem. Porém, do lado de lá da existência, não havia silêncio. O jovem Augusto, consciente e lúcido, buscava palavras para contar o que vira e vivera do outro lado da morte. O despertar espiritual. A primeira comunicação de Augusto César Neto, psicografada por Chico Xavier, veio com uma serenidade que impressionou os presentes. Acordei em outro lugar sem dor, mas em espanto. As imagens ao redor lembravam uma paisagem de sonho, mas havia ali uma ordem, uma vibração, uma paz que jamais conhecera na Terra. Augusto não despertou imediatamente no plano superior. Ele conta que passou um tempo em sono profundo, sendo amparado por entidades amorosas, até que pôde, pouco a pouco, readquirir a consciência de si. A sensação era como sair de um quarto escuro para um jardim claro ao amanhecer. Seu primeiro pensamento foi de gratidão, não pela morte, mas pela vida que ainda continuava, agora em nova forma. O encontro com os mentores. Logo após recobrar a lucidez, Augusto relata que foi acolhido por espíritos que já o acompanhavam desde a infância. Entre eles, uma figura serena e paternal, a quem chamava de irmão Silvério. Era um espírito dedicado ao auxílio de jovens recém-desencarnados. Não há desamparo para quem cultivou a fé. A prece da minha mãe, a confiança do meu pai, foram asas que me sustentaram naquele instante de travessia. O mentor lhe explicou que sua morte, embora precoce aos olhos humanos, estava dentro de um planejamento reencarnatório cuidadosamente construído. Seu tempo na Terra havia sido breve, mas intenso em aprendizado e valor. O peso do desapego. Mesmo envolto em vibrações de amor e assistência, Augusto confessou que não foi fácil desprender-se da saudade. O apego à família, à juventude interrompida, aos sonhos não realizados, tudo pesava no coração recém-liberto. Tentei tocar minha mãe, quis abraçar meu pai. Fiquei ao lado do meu quarto durante dias até que compreendi. Eu precisava soltá-los para que eles pudessem me sentir. A dor do apego, ele revela, é uma das maiores provas do espírito que deixa a matéria. Enquanto a alma deseja ardentemente confortar os entes amados, o excesso de ligação emocional pode perturbar a ambos, encarnado e desencarnado. Foi através da oração, dele e da família, que a aceitação se instalou como luz suave, dissolvendo o nevoeiro da angústia. As primeiras tarefas no plano espiritual. Augusto não foi apenas acolhido, foi convidado a servir. No plano espiritual, trabalho é sinônimo de renovação. Ele começou auxiliando outros jovens que, como ele, haviam desencarnado de maneira repentina. Suas palavras de orientação, sua vivência de transição pacífica, tornaram-se exemplo para muitos que chegavam confusos, revoltados, perdidos. A dor do outro ecoava em mim. Então percebi que servir é a melhor forma de nos curarmos. Augusto passou a visitar instituições espirituais dedicadas à recuperação de almas que haviam caído no vício, no suicídio e na desesperança. Sentia-se vivo como nunca, útil como jamais fora. Aquilo, segundo suas palavras, era o verdadeiro sentido da juventude, energia a serviço do bem, o valor da educação espiritual. Em uma de suas cartas, Augusto deixa uma profunda reflexão sobre o que realmente importa na formação dos jovens. Estudei muito, tive bons professores, boas escolas,
Mas nenhuma dessas instituições me preparou para morrer. A escola da alma, essa sim, é essencial. Ele defende que a educação espiritual deveria caminhar lado a lado com a intelectual. O preparo para a vida, diz ele, não pode excluir o preparo para a morte, ou melhor, para a continuidade da vida. A fé raciocinada, o cultivo da oração, a prática do amor ao próximo, esses são os diplomas que realmente valem no mundo maior. A juventude precisa de luz. Augusto se mostra profundamente preocupado com a juventude terrena. Ele narra encontros com grupos de jovens desencarnados que chegam ao plano espiritual sem qualquer noção do que é a vida além do corpo. Muitos vêm marcados por vícios, outros pela violência, e tantos outros pela ausência de sentido. Não julgo. Eu mesmo fui um jovem da terra, mas agora sei. A juventude precisa de luz, de propósito, de direção espiritual. Ele relata que muitos jovens só compreendem o valor da existência após a desencarnação, e isso os enche de arrependimento. Daí sua insistência: orientar enquanto há tempo, instruir com carinho, preparar os corações jovens para viver com responsabilidade e morrer com serenidade. A prece como ponte de luz. Uma das passagens mais emocionantes de suas comunicações foi quando descreveu a força da oração. Quando minha mãe orava, era como se uma ponte de luz se abrisse entre nós. Eu sentia sua presença, sua coragem, sua fé. Ele revela que cada pensamento de amor enviado da terra é como um bálsamo para os espíritos em adaptação. O contrário também é verdadeiro. As mágoas e revoltas da família podem pesar como correntes, dificultando o reequilíbrio do desencarnado. Augusto aconselha que os pais não se desesperem, que orem, que confiem, que façam do luto um altar de renovação e que saibam, seus filhos não morreram. Eles vivem, em outro plano, em outra vibração, mas com amor ainda mais intenso. A nova missão. Com o tempo, Augusto foi se integrando a tarefas mais profundas. Começou a atuar na organização de socorro a espíritos recém-desencarnados em acidentes. Seu trabalho se expandia. Não era mais o filho que partira, mas o espírito que renascia para uma missão maior. A morte não me apagou, apenas me ampliou. Em suas últimas mensagens, ele não falava mais de si. Falava do futuro, da paz, da importância da solidariedade interdimensional. Dizia que muitos jovens da Terra seriam instrumentos de luz, bastando que aceitassem a voz da consciência. Palavras finais ao coração materno. Augusto encerra uma de suas cartas com um trecho que Chico leu com lágrimas contidas. Era dirigido diretamente à sua mãe. Mãe querida, teu colo foi meu primeiro céu, teu sorriso, meu sol na terra. Agora, sou teu filho de sempre, só que do lado de cada vida. Quando sentires saudade, ora por mim. Quando chorares, deixa que eu te abrace em pensamento. A morte não tem poder sobre o que construímos no amor, e no tempo de Deus, estaremos juntos de novo. Considerações finais. O relato de Augusto César Neto é mais que um testemunho. É uma lição viva, uma proposta de renovação para todos nós. Seu espírito jovem, mas amadurecido, nos lembra que ninguém morre antes da hora e ninguém vive em vão. Tudo tem propósito. Tudo tem luz. Sua história, psicografada por Chico Xavier, se transformou em consolo para milhares de pais e em alerta para tantos filhos. Que saibamos com humildade preparar-nos não só para o sucesso no mundo, mas para a paz além dele. Capítulo 2. Carlos Alberto da Silva. Lourenço. Entre sombras e estrelas. O jovem que reencontrou a luz. Carlos Alberto da Silva Lourenço partiu da Terra aos 17 anos, deixando atrás de si um rastro de perguntas sem respostas, como tantas histórias de jovens que cruzam precocemente o limiar da vida material. Filho amoroso, estudante aplicado, era descrito pela família como alguém de alma sensível e de poucas palavras, mas de gestos marcantes. Seu desencarne precoce causou profunda comoção entre parentes e amigos. No entanto, mais do que a tristeza da separação física,
A história de Carlos revelou-se um testemunho vívido sobre os efeitos da juventude mal orientada e os laços eternos que nos unem no plano espiritual. Nas páginas do livro Jovens no Além, psicografado por Chico Xavier, Carlos retorna para contar com extrema lucidez como foi sua travessia para o mundo espiritual. Seu relato é profundamente tocante, pois mostra não apenas o que acontece após a morte, mas principalmente como as escolhas na juventude moldam a entrada nesse novo estágio da vida. O desencarne inesperado. A morte de Carlos não foi anunciada com sinais claros. Não havia doença prolongada, nem suspeitas em sua rotina. Um acidente súbito levou seu corpo à inércia, mas seu espírito ainda estava em processo de despertar. A primeira parte de seu relato revela o quanto a juventude, por vezes, vive em sono espiritual, desatenta às realidades maiores da existência. Senti um baque e, logo após, um vazio, um silêncio cortante. Era como estar entre dois mundos, mas sem pertencer a nenhum. Carlos narra uma espécie de entorpecimento inicial. Sua alma, ainda muito ligada ao corpo físico e à matéria, custava a entender o que havia ocorrido. Ele tentou andar, chamar os pais, tocar os móveis de casa, tudo em vão. A sensação era de estar presente e invisível. O susto do desencarne não se compara à dor física, mas à profunda desorientação emocional que ele descreve com honestidade desarmante. O resgate espiritual. Carlos permaneceu vagando em estado de torpor por um período que ele próprio não consegue medir. O tempo, naquele estado, não era contado por relógios, mas por percepções. Sentia frio, medo e solidão, até que a ajuda chegou. Um grupo de espíritos socorristas, liderado por uma entidade chamada Amaro, se aproximou com paciência e doçura. Amaro me olhou como um pai olha um filho extraviado. Falou pouco, mas irradiava compreensão. Nunca esquecerei aquele olhar. O socorro foi mais do que um acolhimento, foi um chamado à responsabilidade. Amaro mostrou a Carlos que, apesar da juventude, ele já carregava compromissos assumidos antes de reencarnar. Sua vida fora breve, sim, mas cheia de significados que ele precisaria revisar e compreender agora. A revisão da vida. No plano espiritual, Carlos foi conduzido a uma espécie de sala de projeções, onde reviu momentos marcantes de sua existência. A cada imagem, uma emoção. Algumas cenas o fizeram sorrir, outras chorar. Não doeu rever minha morte. Doeu rever minha omissão. Ele percebeu quantas vezes ignorou os conselhos da mãe, quantas oportunidades perdeu por orgulho, quantos amigos feriu por leviandade. Carlos não era mau, mas era distraído, como tantos jovens, e viveu boa parte da adolescência em busca de aprovação social, esquecendo-se de sua essência. Essa revisão, segundo ele, não veio com acusações, mas com clareza. Cada cena era acompanhada por uma onda de compreensão espiritual. Não havia castigo, mas convite à consciência. A influência dos pais. Em sua comunicação, Carlos dedica longos trechos ao papel dos pais em sua formação. Ele reconhece que, embora rebelde em alguns momentos, o amor e os ensinamentos dos pais foram fundamentais para que ele conseguisse encontrar forças para se recompor no plano espiritual. Minha mãe foi meu anjo antes e depois da morte. Sua fé sustentou meu espírito. Meu pai, mesmo em silêncio, me ensinou mais do que palavras podem descrever. Ele lembra de momentos simples, como as refeições em família, as noites de oração e os abraços silenciosos, elementos que, segundo ele, funcionaram como pontes de luz no período pós-desencarne. Carlos alerta os pais do mundo sobre a importância de cultivar o vínculo espiritual com os filhos. Ele diz que não basta educar para a escola ou para o mercado de trabalho. É preciso educar para a vida eterna, para o bem, para o despertar da consciência. A realidade dos jovens no além. Carlos relata que, ao chegar a uma colônia espiritual destinada a jovens recém-desencarnados, encontrou centenas de espíritos em situações parecidas com a sua, alguns em grande sofrimento, outros ainda inconscientes do próprio desencarne, e outros já despertos e iniciando suas tarefas. Vi jovens chorando, sentados em jardins floridos, sem entender que já estavam livres da carne. Outros gritavam,
procurando as drogas que os haviam escravizado na terra. Foi ali que Carlos compreendeu que sua missão agora era auxiliar esses irmãos. Começou a estudar, a meditar, a aprender sobre as leis divinas com mais profundidade. Seu coração se abriu para o serviço e, com isso, ele foi ganhando forças, sabedoria e, acima de tudo, paz. A dor do arrependimento. Um dos momentos mais comoventes da psicografia é quando Carlos fala sobre o arrependimento. Se arrependimento matasse, eu teria morrido outra vez. Mas o arrependimento salva. Ele é a primeira luz da regeneração. Carlos lamenta as vezes em que magoou seus pais, as amizades que negligenciou, as leituras que deixou de fazer, as preces que poderia ter feito e não fez. Ele não se castiga, mas se coloca como um exemplo para outros jovens. Aproveitar o tempo na terra é uma bênção que não pode ser desperdiçada. Ele alerta sobre o perigo das distrações modernas, que levam os jovens a uma fuga de si mesmos. É preciso olhar para dentro, cedo, diz ele. A juventude é tempo de plantar, e o espírito não tem idade para despertar. O reencontro com espíritos amigos. No plano espiritual, Carlos teve reencontros marcantes. Um deles foi com um avô que ele nunca conheceu na Terra, mas que o acompanhava desde a infância. Esse avô, segundo ele, foi um guardião silencioso, que inspirava ideias, afastava perigos e agora o acolhia como um filho que retorna de viagem. O amor não morre, ele apenas muda de plano. Carlos relata também que reencontrou amigos de outras vidas, com quem já havia compartilhado experiências anteriores. Sentiu-se parte de uma grande família espiritual, onde os laços não são de sangue, mas de afinidade e evolução. As tarefas espirituais. Depois de um período de aprendizado e restauração, Carlos passou a integrar uma equipe de apoio espiritual a jovens encarnados. Sua tarefa era intuir, inspirar e proteger jovens em momentos de crise, especialmente aqueles que flertavam com o suicídio ou estavam mergulhados em vícios. Cada jovem que ajudo é como se resgatasse uma parte de mim mesmo. Ele descreve o trabalho como delicado, pois depende da sintonia espiritual do encarnado. Mas quando há abertura, o auxílio é efetivo. Carlos afirma que muitos jovens que hoje buscam espiritualidade na Terra estão sendo assistidos por espíritos como ele, que um dia também estiveram perdidos e foram resgatados. O valor do Evangelho. Nos momentos finais de sua psicografia, Carlos destaca o valor do Evangelho de Jesus como instrumento de transformação. Ele relata que, embora tivesse lido passagens evangélicas na Terra, só compreendeu seu real significado após a desencarnação. Cada palavra de Jesus é uma chave. Aqui no além, descobri portas que só essas chaves abrem. Ele estimula os jovens a conhecerem o Evangelho não como um livro religioso, mas como um manual de vida. Amar ao próximo, perdoar, servir, são os verbos que constroem pontes entre os mundos. Ensina. A mensagem aos jovens da Terra. Carlos encerra sua comunicação com uma carta aos jovens encarnados. Em tom fraterno e esperançoso, ele fala diretamente ao coração da juventude. Você que me ouve que talvez esteja perdido ou vazio, saiba, a vida tem sentido. Não espere a morte para descobrir isso. Viva com propósito, com fé, com amor. Não é careta buscar Deus. É lúcido, é sábio, é essencial. Ele pede que os jovens não tenham medo de serem diferentes por seguirem o bem. Que saibam que a verdadeira rebeldia é romper com o egoísmo, com a futilidade e com a indiferença. O céu começa no coração que se abre para o outro. Considerações finais. A história de Carlos Alberto da Silva Lourenço é um convite à reflexão. Sua juventude interrompida se transformou em uma missão maior no plano espiritual. Suas palavras, psicografadas por Chico Xavier, ecoam como advertência e consolo. Mostram que nenhum tempo é perdido quando vivido com amor, e que mesmo após a morte, sempre há chance de aprender, servir e amar. Seu testemunho é uma luz acesa no caminho dos jovens da Terra, mostrando que o além não é um fim, mas um recomeço, e que para quem vive com consciência, a vida nunca é em vão.
capítulo 3. Jair presente. O silêncio que fala. Lições de um coração que não morreu. Era madrugada quando a notícia chegou. Um jovem de 25 anos, querido por todos, conhecido pela alegria contagiante e pela gentileza com os vizinhos, havia desencarnado repentinamente. Jair presente partira em silêncio, tão discreto quanto vivera. A notícia recebida com espanto pela família ecoou como um trovão no coração da mãe, que o aguardava para o café da manhã. Não houve doença prolongada, nem despedidas longas. O adeus foi abrupto, e a dor da ausência se espalhou como bruma nos dias que seguiram. Mas a mãe de Jair, sustentada pela fé espírita, não se deixou naufragar. Ela orava, e foi pelas preces que Jair começou a encontrar seu caminho de volta, não à carne, mas ao reencontro com a consciência. Através da mediunidade de Chico Xavier, Jair retornou. E sua história, tecida com emoção e sabedoria, passou a iluminar corações com uma das mais belas lições de superação no mundo espiritual. O despertar além da vida. O relato de Jair inicia de forma serena. Ele não sentiu dor, não houve sofrimento físico no momento do desencarne. O que o marcou profundamente foi o vazio da transição. Não havia mais o som da cidade, nem o calor das mãos que eu amava. Mas também não havia medo. Havia um silêncio estranho, um silêncio que me abraçava. Ele descreve sua primeira percepção como se tivesse sido arrancado do mundo por dentro e não por fora. Tudo ao redor parecia um grande campo enevoado, como uma estação de espera entre dois mundos. Jair relata que demorou a perceber que havia morrido. Sua mente ainda se agarrava à ideia de que tudo era apenas um sonho. Foi nesse estado que ele viu uma luz. Não uma luz física, mas uma vibração que se aproximava. Era sua avó, desencarnada havia muitos anos. Ela o abraçou sem palavras e nesse gesto ele compreendeu. Estava vivo, mas de outro jeito. A ligação com a mãe. Entre os laços mais intensos que o prendiam à terra estava o amor por sua mãe. Jair conta que, mesmo no plano espiritual, sentia sua presença, sentia seus pensamentos, seu choro contido, suas orações noturnas, e isso foi decisivo para sua recuperação. Cada prece dela era como um fio de ouro que me puxava para cima. Durante muitos dias, ou o que parecia dias, pois no plano espiritual o tempo tem outro ritmo, Jair se manteve em sintonia com os pensamentos maternos. Ele via as lembranças dela, seu nascimento, sua infância, o menino que corria entre os pés de jabuticaba no quintal, os abraços depois da escola. Essas memórias revividas por ela o ajudaram a reconstituir sua identidade espiritual. Mais que consolo, a ligação com sua mãe foi seu ponto de apoio para aceitar a nova realidade e seguir adiante. As primeiras impressões do plano espiritual. Depois da adaptação inicial, Jair foi levado a uma espécie de colônia espiritual destinada a espíritos jovens em recuperação. O local, segundo ele, era simples e acolhedor, como uma escola cercada por jardins. Nada ali era ostentoso, mas tudo vibrava vida, paz, ordem e propósito. Ele foi recebido por um orientador chamado Simão, um espírito de semblante calmo, que lhe explicou o funcionamento da colônia. Jair passaria por um período de tratamento, aprendizado, e depois poderia escolher se queria trabalhar em alguma das frentes de auxílio a outros espíritos em situação semelhante à sua. A primeira lição que recebeu foi clara. No plano espiritual, o tempo é precioso e o trabalho é uma bênção. A revisão da consciência. Com o auxílio dos mentores, Jair passou por aquilo que ele chamou de banho de memórias. Foi convidado a assistir em projeções vívidas cenas marcantes da sua última encarnação. Vi minhas alegrias, meus erros, minhas omissões. Algumas cenas me emocionaram, outras me feriram profundamente. Ele percebeu que havia alimentado muitos pequenos egoísmos, discussões desnecessárias, orgulho ferido, a raiva mal contida em certas ocasiões. Mas também viu o bem que semeara sem perceber, um sorriso dado a tempo, um conselho amigo, uma ajuda silenciosa. A balança da consciência, diz ele, não é feita por anjos, é feita por nós mesmos. E o tribunal mais severo
é o da própria alma quando ela se vê com os olhos da verdade. O jovem e as escolhas Jair usa sua experiência para alertar os jovens sobre a importância das escolhas feitas na Terra. Ele conta que viveu com responsabilidade, mas que, como muitos, adiou decisões importantes. Deixei para amanhã muitos eu te amo, deixei para depois muitos pedidos de perdão. Achei que havia tempo. Seu maior arrependimento não foi o que fez, mas o que deixou de fazer. Isso, segundo ele, é uma marca comum em muitos espíritos jovens que chegam ao plano espiritual. A crença de que a juventude é eterna faz com que muitos negligenciem os compromissos do espírito. Ele apela: vivam com urgência o que é essencial. Amem agora, perdoem hoje, sirvam já. A cura interior. Após o reconhecimento de seus próprios enganos, Jair iniciou um processo de cura interior. Participou de encontros terapêuticos com outros jovens desencarnados, nos quais compartilhavam experiências, dores e descobertas. Nessas reuniões, ele conheceu espíritos que haviam passado por situações extremas: suicídios, overdoses, crimes, acidentes. Cada história era um espelho. Jair viu que poderia ter seguido caminhos muito mais dolorosos e que a educação espiritual recebida na infância foi seu verdadeiro salva-vidas. A semente da fé que minha mãe plantou em mim germinou quando mais precisei. Nunca subestime uma oração ensinada à criança. O trabalho espiritual recuperado e mais consciente, Jair decidiu dedicar-se ao trabalho. Ingressou em uma equipe de socorro noturno a espíritos que vagavam entre os mundos, presos ao materialismo ou ao desespero. As ações aconteciam durante o sono dos encarnados. Ele descreve cenas impressionantes: jovens desencarnados sendo resgatados em festas espirituais densas, ambientes cheios de formas pensamento perturbadoras, locais em que a dor era quase palpável. Era como mergulhar no caos, mas com a certeza de que alguém precisava estender a mão. Nessas missões, Jair diz que descobriu um novo sentido para a juventude: a coragem de servir no invisível. A força não estava mais nos músculos, mas no amor operante. O encontro com o Pai. Em uma das experiências mais comoventes que relatou, Jair reencontrou seu pai espiritual, um espírito amigo de outra encarnação que o esperava há muito tempo. Ele me disse: "Você caiu, meu filho, mas levantou, e isso é tudo o que o pai deseja." Foi um reencontro cheio de lágrimas, memórias espirituais despertadas e promessas de novo trabalho juntos. Jair sentiu ali que o amor verdadeiro atravessa os séculos e que nada se perde no universo quando é vivido com verdade. A missão com os enlutados. Um novo serviço lhe foi oferecido: o de acompanhar mães em luto. Jair, por experiência direta, sabia o que era sentir e transmitir saudade. Por isso, tornou-se instrumento de consolo. Através de intuições, sonhos e mensagens psicografadas, ele passou a se comunicar com mães que perderam filhos jovens, levando a elas não apenas consolo, mas confirmação de que a vida continua e que seus filhos estavam sendo cuidados e orientados. Cada lágrima de uma mãe era uma semente. Se ela chorava com fé, florescia um jardim no plano espiritual. Jair viu mães se reconstruindo, viu pais que voltaram à vida após mensagens, viu a dor se transformando em caridade e entendeu: às vezes, a missão do espírito começa depois da morte do corpo. A oração como alimento para Jair, a oração tornou-se mais que um hábito, tornou-se alimento. Ele narra que cada vez que orava, sua vibração espiritual se elevava, sua energia se renovava e seu campo mental se expandia. A oração não muda Deus, ela nos muda, e ao nos mudar transforma o mundo ao nosso redor. Ele pedia aos jovens que aprendessem a orar, não com palavras prontas, mas com sentimento. Que orassem em silêncio, nos ônibus, nas escolas, nos intervalos. Que fizessem da prece uma ponte entre o céu e a terra e jamais se envergonhassem disso. Uma mensagem aos jovens. Jair encerra sua principal carta com uma mensagem destinada aos jovens encarnados. Você é jovem? Então é forte. Use sua força para fazer o bem. Você acha que tem tempo?
Então desperte, pois a vida não espera. Ame com coragem, viva com propósito e morra com a certeza de que sua alma nasceu para a luz. Considerações finais. A trajetória de Jair Presente é uma ode à superação. Sua juventude, interrompida na carne, floresceu no espírito. Sua dor virou serviço. Sua saudade, inspiração. Sua história, luz. Ele é um dos muitos jovens que, guiados pelo amor e pela fé, encontraram no plano espiritual um novo início, mais verdadeiro, mais amplo, mais luminoso. Que sua voz continue ecoando entre os jovens da Terra como um chamado à consciência, à responsabilidade e à beleza de viver, aqui ou além da matéria. Capítulo 4. Wade Abraão Filho. O reencontro com a verdade. A jornada espiritual de um jovem sedento de luz. Era início da noite, quando a notícia se espalhou entre amigos e familiares. Wade Abraão Filho, aos 17 anos, havia deixado o plano físico. Sua partida foi como um vento súbito que apaga a chama de uma vela acesa em meio à escuridão, inesperada, silenciosa, irreversível. Filho de uma família devotada com raízes profundas no espiritismo, Wade cresceu entre reuniões doutrinárias, livros de Kardec e orações em voz baixa feitas junto ao berço. Era um jovem educado, observador, de fala serena e coração sensível. Seu desencarne, ainda que envolto de tristeza, foi o prenúncio de uma nova alvorada espiritual que ele próprio viria a descrever com clareza pela psicografia de Chico Xavier. Sua história, publicada em Jovens no Além, não é apenas uma crônica de saudade ou lamento. É uma carta de amor ao mundo, um grito de esperança para os pais em pranto e um lembrete para os jovens da Terra. Viver é mais do que respirar. É aprender a servir, amar e evoluir. A partida e os primeiros instantes. Wade conta que a transição para o mundo espiritual não lhe causou dor física. O desligamento do corpo foi suave, como se adormecesse e acordasse em outra paisagem. Sua última memória da Terra foi o olhar de sua mãe. No instante seguinte, viu-se cercado por uma névoa luminosa, como se estivesse entre véus finíssimos. Senti que o corpo dormia, mas eu despertava para algo maior. Era como se meus olhos, antes turvos, enfim enxergassem. Nos primeiros momentos a sensação era de leveza, mas também de confusão. Onde estava? Por que o silêncio? Porque tudo ao redor parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. O reconhecimento da realidade. Logo após o desencarne, Wade relata a presença de um espírito querido, seu tio desencarnado anos antes, que se aproximou com o semblante calmo e os braços abertos. A presença do tio foi a âncora que o ajudou a reconhecer a realidade da nova existência. Tio Hassan me abraçou com ternura. Disse que eu não estava morto, apenas havia voltado para casa. O reconhecimento de que estava vivo, mas em outro plano, trouxe a ele um misto de alívio e responsabilidade. Alívio por perceber que a alma sobrevive. Responsabilidade porque, dali em diante, começaria o trabalho de reorganizar a própria consciência. A chegada à colônia espiritual. Wade foi conduzido a uma colônia espiritual voltada à juventude, um espaço de luz, harmonia e silêncio produtivo. Lá reencontrou amigos espirituais e foi apresentado a um orientador chamado Benício, que o acolheu com serenidade e o apresentou ao novo cotidiano. A colônia era como uma grande escola da alma. Havia salas de estudo, pátios floridos, espaços para meditação e bibliotecas que irradiavam luz. Era tudo tão simples, mas ao mesmo tempo mais belo que qualquer lugar que já conheci na Terra. Tudo respirava paz. Wade começou a compreender que a vida espiritual não é um repouso ocioso, mas uma continuação dinâmica do progresso que se inicia no plano físico. O estudo da consciência. Nas primeiras semanas, Wade foi convidado a participar de sessões de autoavaliação. Através de registros mentais, ele pôde rever os principais acontecimentos de sua recente vida na Terra. Não era um julgamento, era um mergulho. Eu mergulhava em mim mesmo, sem máscaras, sem desculpas. Ele reviu o carinho da mãe, os conselhos do pai, a generosidade dos amigos.
mas também enxergou suas falhas: o orgulho, as mágoas alimentadas, a impaciência com os mais próximos. Nada disso era condenado. Tudo era mostrado com naturalidade, como etapas de um aprendizado contínuo. Essa revisão o tocou profundamente. Com lágrimas nos olhos espirituais, reconheceu o valor das pequenas virtudes e o perigo das pequenas negligências. A influência do Evangelho. Uma das maiores luzes que Wadi encontrou após sua chegada ao mundo espiritual foi o Evangelho de Jesus. Apesar de ter sido criado sob ensinamentos cristãos, foi somente no plano espiritual que as palavras do Cristo ganharam vida dentro dele. As parábolas não eram mais histórias, eram verdades pulsando diante de mim. A humildade, o perdão, o serviço, tudo fazia sentido agora. Wadi começou a estudar o Evangelho com outros jovens. A cada aula, sentia-se mais forte, mais consciente de si mesmo e de suas responsabilidades. Passou a compreender que a morte do corpo não rompe laços, transforma missões. A missão após a morte. Wadi não demorou a se engajar no trabalho espiritual. Por orientação dos mentores, começou a participar de equipes que auxiliavam no preparo de reuniões mediúnicas na Terra. Sua função era, muitas vezes, ajudar espíritos sofredores a se expressarem com clareza durante psicografias, limpando vibrações mentais, oferecendo palavras de apoio e serenando emoções. Eu era um jovem ajudando outros jovens a reencontrarem a si mesmos. Era como oferecer um espelho limpo àqueles que só viam escuridão. Esse trabalho lhe trouxe imensa alegria. Sentia que sua vida, embora curta na Terra, havia ganho uma amplitude de significados no além. Ele se transformava em instrumento de consolação para famílias desesperadas, e cada mensagem escrita por suas mãos, através de Chico Xavier, era como um abraço de esperança. A saudade, como força Wadi, dedica parte de sua psicografia a falar da saudade. Diz que no plano espiritual a saudade não dói como na Terra, ela ilumina. A saudade, quando é banhada pela fé, vira ponte. A dor vira luz. O amor vira elo eterno. Ele sabia que seus pais sofriam e, por isso, trabalhava incansavelmente para merecer o reencontro. Suas visitas espirituais eram constantes. Ele sentava-se ao lado da mãe em suas preces, beijava-lhe a fronte em silêncio, inspirava pensamentos de serenidade ao pai. Tudo sem que eles percebessem, mas com amor palpável. A juventude consciente Wadi deixa em suas mensagens um forte apelo à juventude encarnada. Ele fala com o coração aberto sobre o risco de se viver distraído das verdades espirituais. Ser jovem não é ser invencível. Ser jovem é ter mais tempo para fazer o bem. Ele aconselha os jovens a cultivarem a prece, a paciência, a gratidão, a se aproximarem da doutrina espírita não como um peso, mas como uma ferramenta de autodescoberta. Diz que ninguém é jovem demais para começar a servir, porque o serviço é o melhor antídoto contra o vazio da existência. A esperança dos pais Wadi encerra sua principal comunicação com palavras voltadas aos pais enlutados. Ele sabe o quanto custa enterrar um filho, mas também sabe o quanto a fé pode ser âncora. Mães e pais não chorem como quem perdeu, chorem como quem espera, porque o reencontro está certo. Diz que a prece é o melhor presente que um pai pode dar ao filho que partiu, que os pensamentos elevados são como cartas enviadas ao céu e que eles chegam. Sempre. Considerações finais. A história de Wadi Abraão. Filho é um convite à maturidade espiritual. Um jovem que viveu pouco na terra, mas que se eternizou em lições do espírito. Suas palavras psicografadas por Chico Xavier não são apenas consolo, são diretrizes. Ele nos ensina que a juventude é etapa, não identidade. Que morrer jovem não é perder, é recomeçar. E que amar, servir e perdoar são os únicos verbos que seguem conosco além do túmulo.